Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre crimes hediondos. Então, crimes hediondos estão previstos ali na Lei 8.072 de 90, certo pessoal? E ele tem um conceito aqui, na verdade os crimes hediondos são tidos como crimes que têm alto potencial de causar danos à sociedade. E por isso, a própria Constituição Federal, ali, o Poder Constituinte originário, né, que deu origem à Constituição de 88, tem como um mandato de criminalização, porque ele manda, né, que fosse punido de forma mais rigorosa os crimes hediondos, certo, pessoal? Aí tem alguns critérios que são utilizados pela doutrina para definir qual é o sistema utilizado para definir o que é um crime hediondo. O nosso sistema, né, prioritariamente não, na verdade é exclusivamente adotado, é o sistema legal, que é o legislador, ou seja, o Congresso Nacional, né, a Câmara de Deputados e o Senado juntos, que vão definir o que são crimes hediondos através de lei, certo? Lembrar sempre da legalidade estrita do direito penal, né, que só pode ser criada crimes e suas sanções através de lei. Então, para nós, o sistema adotado é legal, ou seja, apenas o legislador, né, é quem vai poder definir quais são os crimes hediondos, mas também tem alguns outros sistemas adotados aí em outros países, certo, pessoal? Como o judicial, que é o juiz, na análise do caso concreto, que vai definir se aquele crime é hediondo ou não. E também tem o misto, que é o legislador faz um rol exemplificativo e o juiz, no caso concreto, vai fazer também um juízo, né? E ver se é hediondo ou não. Seria a união dos dois. Lembrando que o nosso é o legal, que as hipóteses já são taxativamente previstas em lei. O juiz ele não pode criar uma nova modalidade, certo, pessoal? Lembrando que nós temos crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos. Para você saber quais são os crimes equiparados a hediondos, você pode usar um macetinho chamado T3, que é terrorismo, tráfico de drogas e, quem sabe, o outro, terrorismo, tráfico e tortura. Aí você bota T3, terrorismo, tráfico e tortura. Eles não são hediondos, eles são equiparados a hediondos. A eles são dados o tratamento dos crimes hediondos, mas eles não são constantes como crimes hediondos, eles são equiparados. Como eu posso dizer para vocês, algumas especificidades, né, dos crimes hediondos. Eles não são suscetíveis de indulto, nem de graça, nem de anistia. E também eles não podem... não tem liberdade provisória confiança, eles são inafiançáveis. Quer dizer que a pessoa vai responder obrigatoriamente preso? Não é isso, pessoal. Ele só não vai poder pagar fiança para ser liberado e responder em liberdade. No entanto, ele pode sim ser liberado se as outras condições ali não evidenciarem, né, a necessidade de uma prisão preventiva. Então, ele só não pode ser liberado com fiança, mas ele pode ser liberado sem fiança, cumprindo outras medidas que o juiz achar necessário. Mas você lembra que não pode anistia, nem indulto, nem graça, e eles são inafiançáveis, tá bom? Importante mencionar, para vocês não confundirem, que embora a tortura seja equiparada a hediondo, a omissão na tortura não é hediondo. É crime, sim, mas não é hediondo. E o tráfico privilegiado, que é aquele quando a pessoa é primária, de bons antecedentes, também não é hediondo. É bom você fazer uma anotaçãozinha para você não esquecer, não confundir, não errar questões. A tortura por omissão não é hediondo, bem como o tráfico privilegiado também não é. Aí você pode perguntar, existe a possibilidade de um crime hediondo, né? Um crime preterdoloso, que tem dolo no antecedente e culpa no consequente, ser hediondo? Existe um crime, na verdade, né? Existe sim essa possibilidade, porque no rol aqui dos crimes hediondos tem o crime de... Gente, fugiu da minha mente. Epidemia com resultado morte. Então, ele só vai ser punido se resultar a morte. O preterdoloso é esse. Tem o dolo no início e a culpa no consequente. A morte seria a culposa. Então, sim, seria possível que um crime hediondo fosse um crime preterdoloso. Vocês entenderam? Ou quero que eu explique melhor? Crime preterdoloso, dolo no início e culpa no consequente, certo? Aí, a única previsão que tem na lei de crimes hediondos até hoje é da epidemia com resultado morte. E a morte, ela se dá por via culposa, certo? Por isso que se chama preterdoloso. Aí eu estou perguntando, é possível um crime preterdoloso ser hediondo? Sim, já que tem essa previsão na lei.
Sobre o livramento condicional para crimes hediondos, ele só é concedido após o cumprimento de mais de 2/3 da pena, certo, pessoal? E é vedado o livramento condicional a um reincidente específico em crimes hediondos. E qual é o prazo para prisão temporária? Nós sabemos que para crimes comuns ali da lei temporária, né, é 5 dias prorrogável por mais 5 dias. No entanto, quando se tratar de crime hediondo, o prazo vai ser 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Essa prorrogação é automática? Não, precisa de motivação, certo? Como eu disse para vocês, o rol da lei 8.072 de 90, que é a lei de crimes hediondos, ele é taxativo, ou seja, a gente não pode criar um novo crime hediondo só porque a gente está com vontade, nem um juiz. Tem que ser o legislador fazer uma emenda ali na lei, certo, pessoal? Uma alteração na lei. Então, por isso ele é taxativo. Já para finalizar, vamos falar um pouco sobre os crimes que estão previstos nessa lei. É bom você saber que todo homicídio qualificado, ele é hediondo. Não é todo homicídio que é hediondo, porque tem homicídio culposo e tem homicídio simples. Em regra, o homicídio simples, ele não é hediondo, ele só vai ser hediondo em uma única hipótese, que é quando praticado o crime em atividade típica de grupo de extermínio. Não necessariamente tem que ser por grupo de extermínio, e sim em atividade típica de grupo de extermínio. Então, é a única possibilidade que tem, certo? De crimes, homicídio simples ser hediondo. Agora, se for um homicídio qualificado, em todas as hipóteses, ele vai ser hediondo, certo, pessoal? Nós temos também, eu já falei que homicídio, não falei, né? O homicídio qualificado privilegiado, que é quando, apesar de ser qualificado por alguma circunstância objetiva, e se ele for privilegiado, né? Ele não vai ser hediondo, se for qualificado privilegiado. Mas lembra que essa qualificadora ela tem que ser objetiva, como os meios que foram usados, os instrumentos não podem ser subjetivos, tipo motivação, certo, pessoal? Outro inciso da lei menciona os crimes de lesão corporal dolosa, quando for de natureza gravíssima, ou ainda seguida de morte praticada contra as pessoas ali do artigo 142 e 144 da Constituição Federal, que normalmente são as pessoas encarregadas da segurança pública, ou ainda quando for praticado contra o seu cônjuge, companheiro, o parente, né, ali consanguíneo, gente, lembre que é consanguíneo, não tem parente colateral nessa hipótese, é só consanguíneo, pessoas ligadas por sangue, tipo avô, pai, filho, certo? Consanguíneos, colaterais não, até o 3º grau, em razão da função que a pessoa do artigo 142 ou 144 exerce. Lembre que tem conexão com a atividade exercida pela pessoa, certo? Feminicídio também, né? Antigamente, o feminicídio ele era enquadrado ali dentro do homicídio normal. Aí agora eles fizeram a separação, homicídio e feminicídio. Mas o feminicídio não deixa de ser um homicídio, só é um homicídio qualificado ali por razões, né, contra a mulher. Pronto, o roubo ele vai ser hediondo quando circunstanciado, né, pela restrição da liberdade da vítima, também pela lesão corporal grave e ainda pela morte. E também vai ser hediondo quando for com emprego de arma de fogo, seja de arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido. Só que quando for proibido tem um aumento a mais, né, ali na pena, mas ainda assim é hediondo. É uma dica bem importante que muita gente acaba se passando. Para configurar essa lesão corporal e essa morte no roubo, necessariamente precisa de vir esse resultado da violência empregada e não da grave ameaça. Tem que ser em razão da violência empregada que surgiu a lesão grave ou a morte. Tem também a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, só que aí você pode... E a lesão corporal e a morte nesse caso? Nesse caso aqui, na extorsão, ela só vai ser qualificada se, além da restrição da liberdade da vítima, tiver também a lesão corporal e a morte. Pode ser punido, sim, como hediondo, só a restrição da liberdade da vítima, a extorsão com a restrição da liberdade. No entanto, se for a extorsão sem a restrição, e tiver a lesão ou a morte, não pode. Tem que ter a restrição obrigatoriamente da liberdade da vítima com a lesão ou a morte. Certo, pessoal? É meio confuso, né? Mas enfim. Também temos a extorsão mediante sequestro, em todas as hipóteses, e na forma qualificada. Estupro de vulnerável também,
Epidemia com resultado morto a gente já falou, tem que ser obrigatoriamente com resultado morto, já que é um crime preto doloso. Temos também um crime de falsificação, corrupção, adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes ou vulnerável. Lembre que só vai ser no caso de criança e adolescente vulnerável. A exploração, né? Prostituição, criança, adolescente ou vulnerável. Furto vai ser qualificado aqui quando for pelo emprego de artefato explosivo ou análogo, certo? E o roubo? Não. O roubo a gente já falou quais são as hipóteses. O furto é esse, emprego de explosivo, certo? Temos também o induzimento à instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, praticados, né, por meio de rede social, da rede mundial de computadores, transmitido em tempo real. Tem especificidade, tem que ser cometido através da rede de computadores, né, rede mundial de computadores, rede social, ou transmitido em tempo real. Sequestro e cárcere privado só vai ser de onde quando praticados contra menores de 18 anos, né? Contra menores de 18 anos. Sequestro e cárcere privado contra menores de 18 anos, certo? Tráfico de pessoas, a mesma coisa, só vai ser de onde quando praticado contra criança ou adolescente. Temos também o crime de genocídio, que vai ser de onde em todas as suas hipóteses. E o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Lembrando que só é de onde o emprego de arma de fogo de uso proibido, seja o porte ou a posse de arma de fogo proibido. Não é permitido nem restrito, proibido. Tem o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo, acessório de munição, organização criminosa, quando construída para a prática de crimes hediondos. E também temos, por fim, né, os crimes previstos ali no parágrafo 1º do artigo 240 do ECA e do artigo 241b do ECA, que é ali falando sobre pornografia infantil, pessoal. Eu sugiro que vocês deem uma lida na lei, né, que vai fixar melhor esse conteúdo, mas é basicamente isso. Eu tentei fazer um apanhado, um resumo de tudo que é importante para provas. Mas é bom você ficar constantemente lendo esse rol de crimes para você fixar na sua cabeça quais são as hipóteses, né? Porque às vezes eles trocam, ele bota, o tráfico de pessoas ele é qualificado. Sim, ele é qualificado desde que cometido contra criança ou adolescente. Mesma coisa na prostituição. Então é bom você lembrar as especificidades de cada um dos crimes no rol dos crimes hediondos. E essa foi a explicação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até mais!